Olá, bem-vindos a mais um Gente Cai de Lá, como sempre com uma personalidade importante nas relações entre Portugal e o Brasil. Hoje temos connosco Marcelo Freixo, um professor, ativista político, que hoje está no turismo. Marcelo, o que é que o faz chegar ao turismo e hoje aqui em Portugal, que importância tem Portugal para o turismo no Brasil? O que me faz chegar no turismo é Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente me chamou para assumir a Embratur. A Embratur é uma empresa pública brasileira responsável pela promoção do Brasil no mundo, portanto, responsável pelo turismo internacional. Por isso a gente está aqui na BTL, que é tão importante, feira, uma das mais importantes do mundo. Portugal tem uma importância muito grande para o Brasil, né? Está entre os países de nível 1, que a gente chama, um dos países que mais emite turistas para cá. Tem uma história muito profunda, familiar, afetiva com o Brasil, e o mundo inteiro está nessa feira. Então, o que me traz ao turismo é uma aprendizagem muito grande, porque o turismo é a grande economia, a grande indústria do século XXI para mim, é o que permite geração de emprego, renda, sustentabilidade. O Brasil tem um potencial enorme e a gente está muito feliz com essa tarefa. A maior indústria do mundo com o país de maior desenvolvimento do mundo. Aqui o Gente de Cai de Lá, feito em parceria com, aqui no Cícero, no restaurante Cícero, com o Paulo Dallanora. Ele hoje, no início, ele fez uma coisa que não costuma fazer. Ele pediu para fazer uma pergunta de entrada. Então, Paulo, vamos a essa pergunta. Bom, obrigado, Marcelo, pela presença. A pergunta de entrada, porque dos personagens todos que a gente já recebeu aqui, obviamente tem várias matizes aí, mas você é o que mais representa essa mudança de imagem do Brasil no mundo, né? Porque pelo cargo que você está, que é Embratur, né? E a pergunta que eu queria fazer tem a ver com isso. Porque quando o presidente Lula esteve aqui, em novembro, antes de assumir, foi uma das coisas que ele mais falou, foi essa questão de como o Brasil estava com a imagem desgastada do mundo. Foi um tema constante aqui na conversa. E você está no cargo que é mais impactado por isso. Eu sou um curioso de imprensa internacional e coleciono essa monóculo que faz uns rankings de soft power, né, que é mais ou menos o poder da imagem em cada país. O Brasil estava fora desse ranking já há um tempo, depois do governo Bolsonaro. No primeiro ano do governo Lula, o Brasil não entrou, mas ele ficou entre menção honrosa. E no segundo ano, que é essa nova edição, que saiu agora em janeiro, ele está em 13ª posição, o ranking tem 20 países. Então, de fato, a evolução foi muito significativa. A pergunta que eu queria fazer é como você vê, é um homem que sente na prática isso. O que é que isso representa do ponto de vista do turismo, essa mudança da imagem do Brasil? Que as pessoas ficam achando que isso não tem impacto. Mas você que está na ponta, o que é que você sente isso? Qual é, de fato, a coisa concreta? Não, Paulo, primeiro, bom te reencontrar. É bom te reencontrar aqui no Cícero, que eu já vim tantas vezes, é um lugar que eu gosto mais. E obrigado pelo convite, José. Acho que é muito legal a gente estar falando sobre isso aqui e dessa forma, entre amigos e descontraídos. Eu acho que tem total impacto, né? O presidente Lula tem uma frase que a gente usou muito na promoção do Brasil, que é a ideia do Brasil voltou. Né? Essa é uma frase do presidente Lula, que ele falou isso em vários momentos, em contextos diferentes, mas eu uso isso o tempo inteiro para a promoção do Brasil. O Brasil voltou. Que Brasil que voltou? O Brasil da democracia, o Brasil da sustentabilidade, o Brasil da responsabilidade climática, o Brasil da cultura, o Brasil da valorização dos artistas, o Brasil do diálogo. Então, acho que essa ideia de que o Brasil voltou e ter à frente do Brasil um chefe de Estado que é um líder mundial, reconhecido por ser um líder mundial, que olha para a política internacional com prioridade, né? E o primeiro ano, 2023, o presidente Lula visitou os países aliados, os países mais importantes, ele teve uma agenda internacional muito forte. Isso tudo contribuiu muito para que a ideia de que o Brasil voltasse. E realmente a gente voltou para o que a gente chama de prateleira do mundo, né? Vou te dar um exemplo. Assim, eu assumi a Embratur logo no início do governo, em janeiro, o presidente falou, olha, eu preciso recuperar a imagem do Brasil, preciso botar gente de confiança, gente também a relação mais pessoal à frente de tocar isso. E eu trabalhei com segurança pública, direitos humanos, minha vida inteira, mais de 30 anos, e no fundo, eu fico brincando, a mudança foi profunda na minha vida, mas a mudança é que eu pego os temas que eu sempre trabalhei e trabalho de forma positiva e não reativa, né? Então, quando eu faço afroturismo,
no Brasil, eu estou trabalhando com a questão racial, que nos direitos humanos você trabalha o tempo inteiro. Quando eu trabalho com o direito da mulher viajar sozinha, né, e segurança das mulheres na viagem, eu estou trabalhando com direitos humanos e com mulheres, só que turismo, né? Quando você trabalha com meio ambiente, você trabalha com turismo, ou seja, o turismo é uma agenda positiva e muito rica. Vou te dar um exemplo, assim, a França é o país da Europa que mais emite turistas para o Brasil, na frente de Portugal. Portugal é o segundo, né? A França tinha tirado o Brasil completamente... Com boas razões para isso, né? Da lista. Da lista. Não se falava em Brasil na França. Por N razões. Por uma preocupação com a questão ambiental no Brasil, porque o Brasil, a notícia ambiental era das queimadas, era um presidente da República, né, o que se foi, né, era um presidente da República que era, no mínimo, conivente ou muito responsável pelos danos ambientais, né, tratava a questão do meio ambiente como um empecilho, né, para a economia brasileira, um atraso muito grande, e para piorar, ainda criava problemas diplomáticos profundos, como foi o caso com a primeira-dama francesa, né? Então, assim, era uma tragédia de relações, né? Tanto pelo que acontecia dentro do Brasil, como o Brasil se relacionava do lado de fora. Né? Os movimentos de ecoturismo, o Brasil tem um potencial enorme de ecoturismo, tiraram o Brasil de qualquer propaganda. Então, a gente foi refazer isso. E em um ano, tudo voltou. Olha, é muito impressionante, assim. Eu não estou falando de nenhum lugar suspeito, não, porque a gente tem provas disso. A revista Forbes fez uma publicação já no segundo semestre de 2023, e o Brasil se tornou o primeiro lugar de destino mundial de ecoturismo, em menos de um ano de governo da gente. Não é só que o Brasil voltou a um lugar de extremo destaque. O Brasil ficou na frente do México, na pontuação da revista Forbes, como o maior destino de ecoturismo do mundo. Um país que era o país que estava fora de qualquer debate de ecoturismo. Mostra né? o potencial. Exatamente. Assim, se você trabalhar... A gente montou uma equipe técnica na Embratur, a gente dialogou com o mundo inteiro, a gente trabalhou muito, a gente foi em todas as feiras com material muito qualificado do Brasil, a gente chamou os secretários estaduais e municipais para trabalhar junto, a gente preparou um material sobre o Brasil que dialogava com a diversidade brasileira e bem feita, a gente fez estudo de dados e a gente sabe que mercado olha para o Brasil, de que maneira, usou de inteligência de dados, ou seja, a gente profissionalizou uma gestão e buscou a eficiência. E a gente teve no final do ano, só para você ter uma ideia do que significa esse Brasil voltou, e aí eu termino, a gente teve a maior arrecadação da história do Brasil com o turismo internacional. E maior a gente entrada superou, também, né? A entrada a gente equiparou 2019. Tá. A entrada a gente equiparou... Por que eu estou falando 2019? Porque teve a pandemia, né? Então é sempre bom lembrar, a pandemia foi um momento que você não compara nada, porque o mundo parou, mas 2019, que era pré-pandemia, nós voltamos ao número de 2019. Mas em termos de arrecadação com o turismo internacional, a gente teve a maior arrecadação de todos os tempos. Só para você ter uma ideia, a maior arrecadação que o Brasil tinha tido era em 2014, porque foi o ano da Copa do Mundo. Sim. Nós tivemos uma arrecadação maior do que o período da Copa do Mundo. A gente arrecadou 35 bilhões de reais em um ano. Né? Então é um volume... Parabéns, hein? Então, assim, aí a ideia de que o Brasil voltou. E isso é emprego e renda, né? Isso é emprego e renda na veia, né? Deixa eu fazer uma pergunta que interessa para a visão internacional. Aquilo que o Paulo fala é verdade. Nesses anos anteriores da anterior presidência, a gente sentia isso, sentia essa ausência de uma política de fechamento do Brasil. Agora, você falou que você usou de inteligência para entender essa imagem do Brasil. Sim. Nas escolhas, eu vou te falar, para mim, convencer a minha família a ir para o Brasil, eu que estou morando entre lá e cá há 20 anos, é difícil, porque eles têm questões de segurança, de descompromisso com desigualdades étnicas, com raciais, um montão de coisas. Quando a gente sabe o problema, a gente consegue resolver o problema. Então, essa inteligência, o que é que ela devolveu? Exatamente. Eu fiz um convênio com a Universidade de São Paulo sobre inteligência de dados. Nós profissionalizamos a Embratur. A gente pegou um Brasil muito destruído, né, Paulo? E a Embratur não era diferente. Eu peguei uma empresa que eu não quero nem gastar tempo aqui, porque tem tanta coisa boa para falar para frente, que eu não quero falar de coisa ruim para trás, né? Cai lá, eu prefiro falar o lá, né? O cá que ficou, deixa para lá. Melhor depois. Mas eu peguei uma situação criminosa, assim, de cabide de emprego. Estado completamente corroído, né? Aquilo ali era a imagem que tinha acontecido com o Brasil. Não tinha nenhum compromisso com nada. Era um horror, né? Distribuição de instituições, aí
alguns amigos que eu tenho que são mais liberais, eu digo, mas até eles assumem isso, que há uma tentativa de destruição das instituições que sobreviveram ainda assim. Né? Graças a Deus, sobreviveram e se mostraram mais fortes do que a gente imaginava. Né? Então a gente limpou aquilo ali, a gente tirou, documentou, entregou para os órgãos competentes, TCU, CGU, de fiscalização e montamos uma equipe técnica. A gente tem um setor só de modal, que é um assunto bom para a gente, eu tenho um setor profissional que só estuda viabilidade aérea, porque ao contrário da Europa, você na Europa circula de trem. Né? Na Europa você circula de trem. No Brasil você não vai de trem para lugar nenhum. De trem, Marcelo. De trem e tem low cost que permitem, que são boosters de turismo. Não, e tem um elemento central, esse é outro assunto, mas tem um elemento central que é em 5 horas de viagem, que é a média máxima de um turista numa viagem internacional, você circula a Europa quase inteira. Toda. Em 5 horas. 5 horas você não atravessa. Praticamente. Agora não chega, né? Mas em 5 horas você não atravessa nem o Brasil. Não. Entendeu? Você não atravessa nem o Brasil. Porto Alegre e Fortaleza só de avião. É isso. E Porto Alegre e Manaus, por exemplo, você não... 5 horas está no meio do oceano. Então, assim, a gente tem uma limitação. Então, a gente tem um setor só de modal. E eu tenho um outro setor que a gente fez junto com a Universidade de São Paulo, que é um setor de inteligência de dados. A gente está qualificando os dados para saber quantos turistas vêm para cá, de onde eles vêm, qual é o perfil de cada lugar. E a gente está trabalhando isso com gestores públicos, municipais e estaduais, e com o trade, com gestores privados. Né? Então, qualificando essa informação. Então, por exemplo, quando eu olho para Portugal, né, de onde estamos, né, eu sei, por exemplo, que Portugal, quando visita o Brasil, é lazer e é negócio. No lazer, metade é sol e praia. Então eu tenho o perfil, eu sei o que o português, eu sei como eu me comunico, qual é a qualidade da propaganda e da promoção que eu faço do Brasil a partir de com quem eu estou dialogando. Eu tenho uma inteligência de dados que me permite isso, eu tenho perspectiva. Eu sei, por exemplo, nós tivemos no ano 2023 148 mil portugueses visitando o Brasil. 150 mil, né? 150 mil. O ano 2023. Né? Nós vamos chegar a 200 mil em 24. A gente tem possibilidade de ter uma perspectiva em função da qualidade de dados que se tem. 30% de crescimento. Né? Então a gente vai ter um crescimento considerável. Né? Então a gente sabe, comparado a 22, a 21 não compara por causa da pandemia. A 22 a gente cresceu muito. Essa inteligência de dados me permite fazer campanhas. E fazer campanhas com mais qualidade. Eu sei o perfil da França, eu sei o perfil da Alemanha, eu sei onde o ecoturismo tem. E aí é uma coisa importante, eu sei como eu posso avançar. Eu sei que sol e praia já é uma coisa que funciona em Portugal. Então o que eu faço? Eu trabalho sol e praia e algo além. Então, por exemplo, eu tenho que competir com o Caribe. Né? O meu Nordeste, que é um produto que eu estou trabalhando enquanto produto, né? Eu quero que seja competitivo em relação ao Caribe. Né? Fique sabendo que eu estou indo para São Miguel dos Milagres com a família agora. Aí o que eu digo para... Olha, sol e praia você vai encontrar em vários lugares do mundo, inclusive perto do Brasil. Mas sol, praia, com cultura, natureza e gastronomia, é difícil você encontrar. E tem só um problema, que é o custo do aéreo, que é muito mais caro para o Brasil do que... Por exemplo, eu estou indo para São Miguel dos Milagres, mas eu estou bancando a diferença para a família, porque senão eles iriam para as Bahamas. Assim. E aí eu faço valer, mas tem cultura, tem gastronomia, e tem esse sentimento de pertença, mas também é de pertença para Portugal. É a mesma língua e é uma proximidade, que a gente não tem nas Bahamas, nem em lugar nenhum. Exatamente. Mas esse aéreo... Os laços afetivos do Brasil. É curioso que Portugal, quando visita o Brasil, tem uma taxa enorme que não fica em hotel, fica em casa de parentes. É só Portugal que tem esse perfil, né? Porque tem uma relação que é afetiva, que é histórica, né? Que é de parentesco. Então isso a gente precisa explorar mais, esse lado afetivo. E é muito importante falar dessa diversidade. Assim, a gastronomia, a gente agora está competindo para se tornar o melhor destino, ou o maior destino de gastronomia da América Latina. A gente está lançando na BTL essa campanha, né? Vote no Brasil, disputando ali o maior destino de gastronomia. A gastronomia brasileira, ela é riquíssima. Porque você fala assim, com todo respeito aos meus amigos latino-americanos, mas você fala de gastronomia peruana, você sabe do que você está falando. Se eu falar de gastronomia brasileira... Tem uma mirada de coisas. Então, eu vou falar do tacacá, eu vou falar da muqueca baiana,
né? Eu vou falar da feijoada, eu vou falar do sarapatel, eu vou falar do churrasco gaúcho. É uma diversidade e tudo extraordinário. E a gastronomia ela está diretamente relacionada com a questão do território, da história, da cultura. Você não tem como falar da gastronomia baiana sem falar do afroturismo. Tem uma coisa que para o turismo é extraordinário, que é essa diversidade, essa exuberância, né? De comer pirarucu é uma coisa extraordinária que não tem mais lugar nenhum, né? Exótico, Então, né? e isso é uma appeal. Por isso eu te perguntava, né? Quando essa inteligência de dados, que é importante, ela te dá o que os turistas querem, mas também te dá o que os turistas temem, ou não? Dá o que temem, e a gente sabe trabalhar sobre isso, e dá o que eles podem querer a partir de algo que eles não conhecem, mas tem um perfil, que aí é o grande barato, né? Que é a grande viagem que a gente faz. Eu falo assim, eu sei que o cara gosta disso, mas por esse perfil, se eu apresentar isso aqui que nós temos e ele não sabe, isso pode despertar nele um dia a mais, 2. A cultura é muito forte, né? Então, tem um elemento ali de Brasil que se diversifica, e é isso, o Brasil tem essa diversidade toda, né? O Brasil é o primeiro lugar do ecoturismo, o Brasil disputa o primeiro lugar da gastronomia, o Brasil tem sol e praia, que é incomparável, tudo no mesmo país. São 6 biomas, gente. São 6 biomas, né? A Bahia tem 3 biomas. A Bahia tem 3 biomas dentro da Bahia. Né? Só a Bahia. A Bahia tem 3 biomas, né? A Bahia é tamanho da França. Então assim, agora eu acho que você está tocando, dizendo uma coisa que é importante. A gente também trabalha com a ideia dos medos. E isso muda de lugar para lugar. Então, por exemplo... Essa é a minha curiosidade. Eu quero falar sobre isso, não vou fugir não. Porque a segurança é um tema que a gente tem que enfrentar. E é muito curioso, porque nós fizemos uma pesquisa junto com a FEComércio no Brasil agora, e fizemos no Rio de Janeiro, que é o lugar, em se tratando desse assunto, você não pode fazer isso no Pantanal. Não. Bonito, né? Em Bonito, o tema da segurança não vai aparecer em lugar em momento algum, né? Fernando Noronha, não vai aparecer. Fernando Noronha, você deixa o carro com a chave dentro. Não tem. Então tem lugares do Brasil... São Miguel dos Milagres, também me falaram que dá para fazer igual. Então, tem lugares do Brasil, aliás, é importante dizer, tem lugares do Brasil que o tema da segurança Não existe. inexiste. Agora, tem grandes cidades, que em todo lugar do mundo, o tema da segurança existe e tem que ser enfrentado. Mas nós fizemos uma pesquisa no Rio de Janeiro, por isso que eu estou falando que é importante. E aí os portugueses, ou enfim, estrangeiros, não eram só portugueses, estrangeiros saindo do Brasil. Então, você gostou, não gostou, voltaria ou indicaria o Brasil como destino? 95% voltaríamos e indicaríamos. 95%. Olha, se 95% diz que voltaria, não é possível que esses caras sejam masoquistas. Não é isso. Aqui não eles é atravessaram o Atlântico para ir lá, não é bem do lado. Então, assim, é um número muito expressivo. Agora, quantos não vêm? Então, assim, eu sei que quem vem, volta e gosta. Então, o problema da segurança não é um obstáculo para o cara que visita o Brasil. Tá. O problema da segurança pode ser um obstáculo para o cara que não vai. Tá. E esse eu não consigo captar Demovê-lo. em nenhuma pesquisa. Mas aí é importante dizer o seguinte, o Brasil, por que em Portugal é diferente? Na Alemanha o impacto disso é muito pequeno. E na França também, Portugal é maior. Porque Portugal tem um grau de parentesco com o Brasil lógico, muito grande. Então Portugal tem... Aí é muito curioso, porque o tema da segurança ele é um tema muito mais presente no brasileiro, falando sobre turista, do que o turista no Brasil. Porque os lugares onde o turista visita são lugares com um nível muito mais elevado de segurança, a gente sabe disso. Isso legitima também um pouco. Você está falando de Portugal. Portugal hoje tem 700, 650 mil, 700 brasileiros. É uma comunidade fortíssima que hoje é muito responsável pela manutenção do modelo social de Portugal. Sim. Hoje, sem os brasileiros aqui, a conta da Previdência, da Segurança Social, como chama em Portugal, ela não fecharia. Então, Portugal mudou o seu modelo de sociedade para acolher a imigração. Falávamos disso agora. Sim. Até a lei de mobilidade da CPLP, que ela, para um país de 10 milhões, com esse tamanho do Pernambuco, ela é um risco de uma avalanche, e tanto que o governo de Portugal vai ter um em breve, talvez já tenha quando a gente for para o ar aqui, ele está tendo problemas com a União Europeia, porque vocês estão incrementando a população, mas tem que ser. Né? Agora, é uma solução. Esses brasileiros que estão aqui, eles têm, de alguma forma, eu sinto isso, eles legitimam a sua não estada no Brasil, essa saudade, esse faltar do Brasil, então esse motivo para
para ter vindo embora e falam da insegurança muito. Eu falo o contrário, antes de a gente mudar de tema aqui. Eu falo assim, cara, tem bairros em Lisboa onde você também não vai. Que tem problemas sociais, que tem, então, onde... E que os políticos em Portugal estão trabalhando para resolver a mesma coisa no Brasil. Você tem que escolher bem e seguir as indicações para poder ter essa experiência. E todos os índices mostram que o Brasil é um lugar seguro para o turismo. Agora, claro, o Brasil tem problema de segurança? Tem, eu não vou dizer aqui que não tem. O Brasil tem problema de segurança. Como todo grande país e toda grande cidade tem. Tem problema de segurança. Ah, mas tem problemas específicos que todo mundo tem. Ou o México é um país, com todo respeito, estou falando de um grande país, né, de um monumental país em termos de turismo. O México não tem problemas de segurança? Tem. E é um polo turístico formidável. Um dos maiores do mundo, mas tem problema de segurança. Agora, os lugares turísticos... Importante dizer isso também, viu, Zé? Eu acho que o turismo, eu não quero um turismo para o turista que vem visitar o Brasil e um outro Brasil para o brasileiro. Eu quero que o Brasil, que recebe bem um turista estrangeiro, seja um Brasil bom para o brasileiro viver. E o turismo pode ser, na verdade, mais do que uma atividade impedida de funcionar por causa da violência, seja uma atividade que solucione o meu problema. Aí é que eu acho que é uma virada de entendimento importante. O turismo é a solução para a questão da segurança. Aí tem a ver com a formação. A gente teve até uma conversa no passado um pouco sobre isso, que era a Embratur, a capacitação de receber. Isso tem que ver com educação. E aí, todo o investimento que o Brasil possa fazer, aí o potencial é infinito. Porque é muito gerador de emprego e renda. Né? O turismo, ele é serviço, né? E o serviço é responsável pelo primeiro emprego da grande maioria da população. Então, você está falando de primeiro emprego, você está falando de formação, você está falando de capacitação. E a cadeia produtiva do turismo é muito democrática, né? Sim, quando você fala do Rio de Janeiro, por exemplo, você está falando desde o cara que é dono do hotel que fica na Vieira Soto, ao cara que vende o mate o ambulante lá, na praia, o motorista do Uber, o biscoito Globo. Né? Então, você está falando de uma cadeia de turismo que vai de um serviço muito amplo, né? A gente ficou muito preso, Freixo, durante muito tempo no Brasil, naquele modelo que tinha a ver com a história do turismo de sol, como você falou, mas era um turismo, tentativa de criar uma mimetização de Cancún, etc. Aquela história do cara que vem só pra praia, etc. Que, obviamente, desconsidera tudo que a gente tem de cultura, do território, enfim, do diferencial que a gente tem, né? Acho que foi um erro que a gente teve estratégico no país, especialmente no último governo, né, que se tentou, assim, a ideia é que o turismo, como tinha uma capacidade de inteligência mais baixa, uma interpretação da realidade do que as pessoas estão procurando, era que o cara vai só pro sol, mas não é isso, né? A pessoa vai no turismo, também tem a coisa que você falou do território, da gastronomia. O que é que você está fazendo agora do ponto de vista de reposicionamento? Por dar alguns exemplos para a gente dessa estratégia de sair da coisa só do sol para falar do... Você me falou aqui do afroturismo, do livro, da literatura. Isso é muito interessante. Porque assim, o Brasil tem uma... Eu fico brincando, tem uma roda que já gira há muito tempo, né? E que não sou eu que vou fazer ela girar. Né? Então, o sol e praia, o carnaval. A gente acabou de receber mais de 200 mil turistas estrangeiros no carnaval. Né? O Brasil arrecadou 900 milhões de reais só no carnaval. Né? Então, o carnaval é produção... Super qualificados. Não, você imagina, a gente levou, a gente fez uma... Em média, vocês têm esse estudo? Né? Temos país por país. A gente tem país por país. Quanto gasta em média cada turista, quanto tempo fica. Isso tudo é inteligência de dados. Exatamente. Eu sei... Se a gente não fala agora porque é dado, você me passa depois que eu vou... Não, está no portal da Embratur. Entrou no portal da Embratur, eu sei quanto tempo... O português, por exemplo, eu sei que fica em média 27 dias. Por acaso, eu sei de cabeça. 27 dias. Em média, é tempo, né? Então o ticket médio desse cara é alto, né? Então a gente sabe... Típico, turista. Ou registrado como turista? Não, registrado como turista. Turista. Eu aí penso, pode estar enganado, mas tem muita gente que não vai fazer só turismo, também vai trabalhar registrado. Não, mas aí entra como turismo de negócio. Ok. Entra como turismo de negócio. Então, agora, o que a gente está fazendo? A gente está diversificando isso, porque o Brasil é um país da diversidade. Né? Então, tem os desafios. A gente está num amplo momento, num debate de responsabilidade ambiental, o mundo está numa encruzilhada, faz tempo, né? Mas agora está entendendo que está numa encruzilhada. A gente tem a Amazônia. A gente tem 6 biomas, né?
Eu digo mais, o turismo é a grande solução para a Amazônia. Porque a Amazônia não é um debate se fica em pé ou se não fica em pé. A Amazônia é qual é o modelo de desenvolvimento que você vai ter para manter a Amazônia viva. Tirar Porque- do valor dela e de... Exatamente. Porque existe uma sociedade ali. Sim. Né? O turismo é porque onde você não tem uma atividade legal, você tem uma ilegal. Então, para não ter a ilegal, eu preciso ter uma legal. A atividade legal que eu posso ter na Amazônia é o turismo. Isso- Né? isso- Que garante sustentabilidade, isso é- geração de emprego e renda. Então, eu estou olhando para o Brasil com os seus desafios do século XXI. Certo. Então, vamos lá. O Brasil é, depois de todo o continente africano, o lugar que tem o maior número de negros no mundo. Salvador é a cidade com o maior número de negros, né, numa cidade fora da África. Tá. Né? Então, eu tenho uma riqueza histórica Cultural, monumental dentro do Brasil. Então, eu tenho o afroturismo. O afroturismo é mais do que a história africana. É mais do que a falada diáspora. O afroturismo é a possibilidade de dar ao negro o protagonismo numa atividade turística. Tá. Porque dificilmente tem. Né? Dificilmente tem. Deixa eu fazer um afinamento aí que é importante. Porque há muita diferença, às vezes, do entendimento do que significam as coisas ditas no ecossistema do Brasil e entendidas no ecossistema Claro. europeu. Para um europeu, né, o que é o afroturismo? Como é que define O isso? afroturismo está em vários lugares do Brasil, mas se eu pegar só a Bahia, né, pegar Bahia e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro você tem ali a pequena África, né, você tem ali o Cais, o lugar por onde entrou o maior número de negros oriundos da África e você tem todo um conjunto de interesse histórico dentro do Rio de Janeiro. Você tem em Salvador uma herança africana enorme, desde os quilombos de Cachoeira, que são diversos quilombos, são 18 quilombos, que eles têm uma chamada Rota da Liberdade, que você visita e vai nas populações quilombolas, que tem um atrativo de artesanato, de criação de ostras. A gente esteve lá, a gente fez doc sobre isso. Então você tem um mergulho nessa história africana dentro do Brasil, porque não há história do Brasil sem a história africana, né? E você gera um protagonismo para essa população negra. Isso está na música, isso está na religião, né? Isso está nas igrejas. Você vai assistir uma missa na Igreja Rosário dos Pretos, que fica no Pelourinho, é uma das coisas mais bonitas do mundo. E em nome da religião, que o mundo se mata, na Bahia se encontra. É verdade. E canta junto. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Então, quem está assistindo a gente, vá a Salvador, vá na Igreja Rosário dos Pretos, no Pelourinho, e assista uma missa. É uma missa que o padre católico é acompanhado dos atabaques e dos cantos, né, das religiões de Umbanda e Candomblé. Né? Ali tudo se encontra em nome de um bem maior. Né? Então, da musicalidade, da ancestralidade. É esse Brasil que a gente precisa transformar num produto. E aí, a gente fazendo um estudo de inteligência, eu descubro que agências de turismo norte-americanas são especializadas em afroturismo, que viajam pelo mundo atrás da história da África. Da África, etc. E muitos sequer sabem ou têm alguma noção da riqueza que o Brasil tem sobre isso. Então a gente direciona, por exemplo, agora teve o Carnaval da Bahia, que é um negócio também espetacular. Nós levamos jornalistas norte-americanos para passar o Carnaval na Bahia, né, para fazer matéria para os Estados Unidos sobre Salvador, sobre o Carnaval, que é aquela explosão, né, de tudo que você pode imaginar. Então, promover a Bahia, promover o afroturismo, promover o Rio de Janeiro para este público norte-americano, que já é o segundo público, segundo país de emissão de turistas para cá, só perde para a Argentina, é usar de inteligência de dados, é usar de uma riqueza que a gente tem e direcionar uma promoção. A rota literária é outra, né? Portugal tem uma experiência de rota literária incrível. A gente está fazendo isso. O projeto pioneiro vai ser Rio de Janeiro, porque você tem uma rota literária ali de Machado de Assis, Lima Barreto, pelo centro da cidade. São duas rotas no centro da cidade, onde os personagens viveram. Focado em que público, em que país emissores? Por causa da questão da língua, a tradução dos livros. Mas a gente vai ter o seguinte, por exemplo, Rua do Ouvidor tem um personagem importante, Machado de Assis. Aterro do Flamengo tem outro personagem. Rua da Carioca tem um personagem do Lima Barreto. Vai ser um setor de inovação com rota literária. Então você tem um QR Code com várias línguas falando sobre aquele personagem, sobre aquela literatura e sobre aquela rua. Literatura é uma das minhas áreas de atuação permanentes de profissionais. E uma das coisas que eu sempre esbarro, eu às vezes brinco com isso, há muito desconhecimento
aos personagens históricos, grandes escritores que os brasileiros sabem, Essa de Queiroz, Camões, que agora comemora 500 anos, Pessoa, né? A gente sabe, Lima Barreto, menos ou mais, Machado de Assis, Jorge Amado. Mas, tirando esses, que são ilhas, há um desconhecimento enorme. E a literatura brasileira hoje, ela é, falo como conhecedora, extraordinária no mundo inteiro. Seria importante acompanhar o poder que os países que a gente quer captar pela literatura conhecessem os novos valores da literatura brasileira. E isso obriga a uma coisa que é tradução. E tem muitos autores novos que não são traduzidos logo aqui em Portugal. E outra coisa que é a questão do imposto dos livros, né? Porque é muito difícil importar e exportar livros. Então, tem alguns editores já imprimindo e fazendo livros brasileiros em Portugal. Mas há também a questão da tradução para outras línguas. Isso eu deixo como apontamento, porque o conhecimento da literatura como uma indústria no Brasil, ela não é conhecida ainda, mas isso vai ajudar isso. Então, vai ajudar. Eu acho que ajuda na literatura, ajuda no turismo, ajuda na educação, ajuda aos centros urbanos, que hoje é um desafio. Né? O centro do Rio de Janeiro, depois da pandemia, nunca se recuperou enquanto um centro ativo econômico. O turismo literário pode dar ao Rio mais uma atividade que leve as pessoas a essa ocupação do centro. Porque antigamente, antes da pandemia, a preocupação é como é que eu faço menos gente ir para o centro. Sim, com a pandemia é o contrário. Como é que eu faço as pessoas irem para o centro? Porque o centro está vazio. Né? Então os desafios históricos eles vão também desafiando a gente. Aí tem uma coisa que eu acho bacana, e a gente também tem que se aproveitar das oportunidades, né? Quando você faz qualquer pesquisa internacional, e a gente fez uma agora, para pensar como é que o mundo está vendo o Brasil, né? É muito forte a presença do Rio de Janeiro, claro, é a porta de entrada. Cidade maravilhosa. Mas é muito forte a música, é muito forte o samba, é muito forte o carnaval. Isso como é imagem. Mundo. Né? Aquela coisa de nuvem de palavras. Tá. Festa, carnaval, samba, aparece muito forte. São as maiores palavras. Uma das coisas que a gente vai fazer vai ser a rota do samba. Então eu vou pegar no Rio de Janeiro o trem da Central, que é um trem que só leva trabalhador para trabalhar. A gente vai fazer o caminho contrário, né? Com guias dos lugares onde grandes sambistas nasceram, que nós vamos capacitar, gerar emprego e renda. Essa pessoa vai ter como possibilidade de trabalho para ele contar a história do bairro que ele nasceu, que sequer ele sabe. Né? Então isso é muito bacana. Então eu pego lá um bairro como Oswaldo Cruz, um bairro como Madureira, né? Que são berço da Portela do Império Serrano, duas escolas de samba muito tradicionais do Rio de Janeiro, mas é o lugar que você tem o Candeias, você tem o Manicéia, você tem o Monarco, você tem o Paulo da Portela, você tem grandes figuras, escritores brilhantes, sambistas brilhantes, poetas incríveis. Você pode ir na Mangueira, você tem Cartola, você pode ir em Vila Isabel, né? Então você tem Noel. Então você tem assim, você tem uma possibilidade dessa literatura do samba aparecer como rota turística de algo que já encanta as pessoas. E fazer essas pessoas irem lá, capacitando para a mão de obra e gerando um destino turístico que hoje é impensável. Você fala em turismo do Rio de Janeiro, você pensa o quê? Copacabana, Cristo, Pão de Açúcar. Pô, de repente esse cara que vai pro Cristo, que vai pro Pão de Açúcar, que vai pro Copacabana, A rota do samba. ele fica um dia a mais, ele fica 2 dias a mais, ele vai com um trem, e ele vai para um lugar que ele nunca imaginou, ele vai comer um negócio diferente, ele vai conhecer um povo diferente. Madureira é um bairro negro, é um bairro de uma população negra muito exuberante, né, muito forte, muito marcante. É outro Rio de Janeiro que aparece ali e complementa. Então, e aí também eu estou disputando qual Rio de Janeiro eu quero viver, né? Sim. Eu quero viver num lugar que Madureira e Oswaldo Cruz estão no circuito. Né, do nosso orgulho. Né? Essa é a última pergunta que eu tenho para te fazer. Você está 2 anos e pouco nesse? 1 ano. Um ano. É porque o trabalho é grande, dá a impressão de que... E você tem com certeza objetivos a cumprir. O turismo, quando a gente recebe gente, a gente dá para as outras pessoas, mas a gente também se transforma. Como é que você acha que no fim dessa tua jornada, com um cara com o teu passado, com essa vivência, que você agora falando do Rio de Janeiro, você mostrou quem você é, né? Você essa alegria de... Olha que eu falei da Portela, eu sou mangueira, mas tudo bem. Mas eu falei com a riqueza e com a justiça. Como é que você gostava que no final do teu consulado o mundo enxergasse o Brasil? Vamos lá. Primeiro que eu quero que nunca mais a gente viva o que a gente viveu.
nunca mais a gente tem a possibilidade de perder a democracia no Brasil. Foi muito duro viver os 4 anos que nós vivemos com uma ameaça permanente de perder a democracia. A democracia custa muito caro. A democracia é muito difícil. Você perde no encontro. Né? Depois, e a gente... última, você lembra do que aconteceu? E a última vez que a gente perdeu foram 21 anos. Né? Era só um E tempinho e ficou 21 anos. E foram 21 anos. Então, assim, a democracia é um bem muito valioso para a gente poder ser diferente e ser quem a gente é. Né? Para a gente buscar esse espaço. Então, eu quero que nunca mais a gente tenha esse risco. Né? E aí eu acho que o turismo é muito importante, porque eu acho que o mundo que vai para o Brasil é um mundo que nos ajuda a fazer o Brasil que a gente quer. É claro que eu tenho números, eu quero que a gente chegue a 8 milhões de turistas até 27, né? Acho que a gente vai chegar. Eu quero que a cada ano a gente arrecade cada vez mais e gere mais emprego e renda. Eu quero que o Brasil fique conhecido pela sua diversidade e não só pelos lugares que já são mais conhecidos, né? Eu quero que o turismo gere emprego e renda e sustentabilidade. Nuvem, né? Outras palavras entram. Essa nuvem é a mesma nuvem há 40 anos. Sim. Eu quero daqui a 3 anos ter outras palavras nessa nuvem, né? A nuvem ser um pouco maior e menos carregada. Né? Mas então acho que tem muita coisa objetiva que eu quero. Mas eu quero que o sentimento de um Brasil agregador, de um povo que é agregador, de um povo que sabe ser feliz. Ser feliz é um negócio muito importante na vida. A única coisa ser feliz é uma coisa muito importante na vida. E eu quero que o turismo faça as pessoas serem mais felizes indo para o Brasil. Acho que é isso. O Brasil tem que ser um lugar para as pessoas serem felizes. Tanto quem vai como quem está lá. Acho que esse é o... Ninguém é feliz com a ameaça à democracia. Marcelo, obrigado que você veio aqui. Obrigado demais. No Gente Cai de Lá, que mostra nessa nuvem de palavras. Eu não resisto a registrar uma que a gente não falou, mas que foi bandeira do Brasil durante muito tempo. Tem futebol nessa nuvem? Tem futebol nessa nuvem. O Brasil está precisando regressar a essas vitórias de futebol. E aí tem uma questão. Você sabe de uma coisa? No final de março, né? A gente está falando aqui, não sei quando vai ao ar. Final de março eu vou estar na França, vai ter o Festival de Cinema do Brasil na França. Sim. E eu vou participar da inauguração da Rua Doutor Sócrates, que vai ter na França, em Saint-Ouen, do lado de Paris, vai inaugurar uma rua chamada Doutor Sócrates, dia 30 de março. Eu estarei presente ao lado do Raí, irmão de Sócrates, e grande atleta, grande jogador de futebol. Que marcou o gol do São Paulo lá na que marcou o gol do título mundial, jogador de seleção. Então nós teremos na Europa uma rua chamada Doutor Sócrates, que é um símbolo do futebol, da democracia, sim, né? E de tudo de bom que esse Brasil já... A alegria que fica, a alegria e a felicidade. Foi um prazer ter aqui você. Para já foi esse hoje o Gente de Cai de Lá, que termina com o sotaque do Brasil e começou com português de Portugal. Sempre é assim.